o, o último estudo que iremos fazer desta série de João. E agora, de facto, o maior desafio é conseguirmos ter tudo na mente. Conseguir relacionar toda a matéria que vimos até aqui e poder, como que de uma vez, ter uma visão geral do Evangelho de João, ideias principais e usá-lo como ferramenta para podermos partilhar a mensagem do Evangelho com alguém. Então, primeiro queria fazer uma revisão sobre a estrutura, a forma como nós podemos organizar o Evangelho de João, ou para uma breve apresentação ou uma leitura com alguém. Então, a melhor maneira, pelo menos para mim, para organizar o Evangelho é tentar olhar para ele em formas simétricas. Então, temos os primeiros 18 versículos com um prólogo, e neste prólogo, João vai logo introduzir uma série de temas, de conceitos que ele vai desenvolver ao longo de todo o Evangelho. Depois, então, fica mais fácil, se temos um prólogo, então temos também um epílogo, que é o último capítulo, o capítulo 21. Depois temos dois grandes blocos de texto. Temos uma primeira secção que vai desde o 11, 19 até ao 10, 42, onde João vai destacar sinais e discursos de Jesus. Portanto, os sinais de Jesus sempre estão relacionados com uma mensagem, com um texto, algo que Jesus vai ensinar, com comentários do próprio João, e depois a última parte do Evangelho, tendo outra vez um grande bloco de texto seguido, então palavras finais de Jesus, e também nesta secção inclui-se a morte e a ressurreição de Jesus. Um momento como que faz a articulação destes dois grandes blocos de texto. Então, os capítulos que narram a morte e a ressurreição de Lázaro, como também uma antecipação daquilo que mais tarde irá acontecer com Jesus, também com a sua morte e a sua ressurreição. Portanto, esta é uma forma simples, digamos assim, da estrutura, de podermos olhar para a estrutura do Evangelho de João. Eu tinha-vos mencionado na altura, logo no início dos estudos, um recurso que há na internet, a Bible Project, e eles têm aqui também uma forma de vídeo, desenho animado, uma animação, mas eles têm também toda uma estrutura do Evangelho com uma introdução, eles chamam introdução, eu usei a palavra prólogo, depois também a transição com a ressurreição de Lázaro, e vão dando alguns destaques, é uma boa ferramenta para poderem também voltar a olhar e reestudar então o Evangelho de João. O propósito, qual a razão de ser porque João escreveu o Evangelho? Então aqui nós temos os versículos 30 e 31 do capítulo 20. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, chegados quase ao fim do Evangelho, João revela-nos a intenção, a motivação, o propósito pelo qual ele escreveu acerca de Jesus. Há partes da vida de Jesus que não são mencionadas, ele próprio explica aqui porquê, e vimos a semana passada que no fim mesmo do Evangelho, no capítulo 21, ele diz também que tudo aquilo que Jesus disse e ensinou nem caberia neste mundo, portanto, não era esse o propósito dele de narrar tudo, mas sim uma seleção daquilo que ele entendeu ser o mais importante, de destaque, digamos assim, para quê? Para que quem lê o Evangelho possa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, esta é uma preocupação dele. Quem é Jesus? A sua identidade, a sua identificação, a sua divindade como Filho de Deus. Ele também é o ungido, o Messias do Antigo Testamento, e fica também aqui de novo uma nota que a palavra Cristo vem do grego, no hebraico seria a palavra Messias, e na nossa língua seria a palavra ungido. Para nós sou muito estranho dizer Jesus é o Messias ou Jesus ungido, mas de facto é a mesma palavra em diversas línguas e nós estamos familiarizados
com esta terminologia do Novo Testamento grego, sendo que Jesus é o Cristo. E crendo nele, quem ele é, uma vez que compreendemos a sua identidade, ele, como João diz no prólogo, o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, então, crendo quem Jesus é, o Verbo era Deus, possamos crer nele e, crendo nele, assim, temos vida eterna. E esta realmente é a mensagem principal, é onde João quer que eu, como leitor, chegue. Esta conclusão acerca de Jesus, colocar a minha fé nele, em tudo aquilo que ele fez, e assim eu possa ter vida. Portanto, é uma mensagem bastante clara, bastante objetiva que João nos deixa. E aqui eu queria olhar um pouco para este texto e notar alguns destaques ao longo de todo o Evangelho, mas também neste texto. Então, a centralidade é a pessoa de Jesus. Cristo realmente ele é o centro, é o destaque de todo este Evangelho. Quem ele é, o que ele fez, aquilo que ele ensina, e tudo isto está uniforme, tudo isto combina, tudo isto condiz, está em harmonia, incluindo a sua morte, incluindo a sua ressurreição. Nenhum evento é precipitado, no sentido de acontecer de uma forma completamente inesperada. O que Jesus vem fazer é a vontade do Pai, a sua hora é uma hora própria, adequada. Há momentos em que as coisas não acontecem porque a sua hora não é chegada, há momentos em que as coisas acontecem porque a sua hora já é chegada. Então uma narrativa da vida de Jesus em que tudo está com harmonia. Isso não significa que haja momentos difíceis, de tensão, ou momentos de alegria e regozijo, mas tudo está em harmonia e funciona também segundo a vontade do Pai. Ele é o Cristo, é o Messias, é aquele de quem o Antigo Testamento já anunciava, e aqui requer da nossa parte também termos uma grande familiaridade com o Antigo Testamento. Só rapidamente alguns pontos, e desculpem-me, eu gosto de focar esta secção especialmente quando vamos para Gênesis. Aliás, o início de João é muito semelhante no texto grego ao início do livro de Gênesis, na tradução também grega, da Septuaginta. No princípio, é assim que os dois livros começam, e no princípio nós temos Deus que cria, e no início de João nós temos no princípio era o Verbo. Então esta ligação de quem é Jesus, a sua divindade, mas também promessas associadas. Logo no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, é dada uma promessa que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e essa, por sua vez, iria ferir o seu calcanhar. E isto acontece aqui, precisamente narrado no Evangelho de João, quando Jesus vai à cruz, ele morre, mas não é ele que tem a cabeça esmagada, ele ressuscita, vence a morte, e Satanás perde todo o poder e toda a autoridade. Vemos isso depois no Evangelho de Mateus, por exemplo, quando Jesus, no fim do Evangelho de Mateus cita Jesus dizendo: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Mas também, mais à frente, se lermos Gênesis 12:3, o Senhor dá promessa a Abraão, dizendo que através dele ou na sua descendência, todas as famílias da terra iriam ser abençoadas. E é precisamente em Cristo Jesus, um descendente de Abraão, que irá todos nós, todo o ser humano, pela fé em Jesus, através desta ideia de crer quem Ele é, que poderemos ter bênção e vida eterna. Ou se olharmos mais à frente, para livros dos Salmos, ou mesmo nos livros históricos, quando o Senhor dá promessa a David de que iria da sua linhagem haver um rei, um reino eterno, pois é Jesus que também está aqui como rei, crucificado como rei dos judeus, mas afirmando que o seu reino não é deste mundo. Então este é o conceito de Jesus como o Messias, um ungido, aquele de quem o Antigo Testamento tantas vezes falava. E filho de Deus não é num conceito teológico grego um Deus menor, mas sim afirmando que ele era o próprio Deus, sendo então Deus feito homem, revelado para nós. A intenção, de novo, crer em Jesus, o Messias. O método, como é que João faz isso? Ele decide registar por escrito estes sinais que Jesus faz. E os sinais indicam quem Jesus é. Essa é a palavra que João escolhe. Ele não vai usar a palavra milagres,
porque o milagre pode nos levar a focar na própria ação, no próprio benefício, no próprio fenómeno que nos deixa em êxtase ou de boca aberta, ou nos surpreende, mas João quer nos convidar a irmos além desse momento. Ele quer que, em vez de olharmos para o efeito que aconteceu, naquilo que nós diríamos um milagre, ele quer que, além disso, nós possamos ver um sinal, um indicador precisamente de quem Jesus é, a sua autoridade, o seu poder, a razão de ser da sua vinda a este mundo, incluindo a questão da sua morte e ressurreição. E também a finalidade. Então, termos vida eterna. Estes são alguns pontos importantes acerca do Evangelho de João. É isso que ele quer, que eu, como leitor, possa ter, então, vida eterna. Alguns destaques que eu queria também mencionar aqui, e entretanto, se quiserem, podem ir deixando alguma questão, alguma observação que queiram fazer. Mas ainda acerca de Jesus, há duas coisas extremamente importantes que João destaca, e ele quer que eu tenha a certeza disso como leitor, e é a divindade e a humanidade de Jesus. Ele é introduzido como verbo, isto de novo remete-nos para a maneira como Deus criou, Deus falou, foi pela palavra que Deus criou a luz, por exemplo, em Gênesis 1:3, disse Deus, haja luz e houve luz, e nesse sentido o autor de Hebreus também concorda, afirmando que os mundos, que tudo foi criado pela palavra, e este verbo, esta palavra de Deus, era Deus. Então aqui afirma João a divindade de Jesus, mas também a sua humanidade. O verbo fez-se carne e habitou entre nós. Então, quando estamos a olhar para Jesus, sim, ele é um Jesus humano, está entre nós, ele desloca-se, ele come, ele está com os seus discípulos, ele conversa com pessoas, ele é apertado com a multidão, ele é odiado por uns, mas ele é mais do que um ser humano, ou mais apenas do que um profeta. Ele é Deus feito homem. Também acerca de quem é Jesus, a forma como João nos quer apresentar é extremamente interessante. E tudo isto está também, de certa maneira, relacionado com os quadros, alguns quadros do Antigo Testamento. Em João 6,35, nós temos uma afirmação que Jesus é o pão da vida. Se outrora Deus tinha alimentado a multidão no deserto com o maná, agora o pão que vem do céu é precisamente Jesus. Mas não apenas o pão, aquele texto do Antigo Testamento que aqueles que andavam em trevas viram grande luz, agora Jesus é precisamente também a luz do mundo. Aqueles que andavam outrora desgarrados como ovelhas, que não tinham pastor, agora Jesus, ele é não apenas o pastor, ele é pastor, mas ele também é a porta para as ovelhas, também ele sendo o bom pastor. Temos também a afirmação de que aquela trágica consequência de Gênesis 3, que o homem morreu, foi expulso do jardim, deixou de ter acesso à árvore da vida, e aqui temos conceito-chave no Evangelho de João, que é o conceito de vida. O conceito de vida em João é mais do que a existência humana, é o homem unido com Deus antes de Gênesis 3, essa é a vida. Aliás, em João 10:10, ele destaca, citando Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E Jesus, ele é tanto o bom pastor, ele é a porta das ovelhas, mas ele também, ele próprio é a ressurreição e a vida. Também ele é o caminho. Outros meios para ter paz com Deus, para ter vida eterna, não são alternativas válidas, apenas Jesus é o caminho, ele é a verdade também, ele é a vida, e também ele é a videira verdadeira, ou seja, aquele lugar onde o povo de Deus está. A ideia de permanecer ali é extremamente importante, e onde a vida, a verdadeira vida é transmitida, mas também contém a ideia de fruto, aquele que está unido à videira frutifica. Ainda mais sobre esta pessoa de destaque do Evangelho, que é Jesus, Deus, homem. Então esta expressão eu sou, que ela também é repetida várias vezes, talvez de uma forma muito subtil, que numa primeira leitura
talvez a gente nem se aperceba que ele está lá com esse significado, mas de facto está. Em João 4:26, Jesus responde, e aqui temos uma dessas formas subtis, onde diz: Eu sou eu que falo contigo. Mas talvez a tradução mais literal seria apenas: Eu sou eu que falo contigo. E fica aqui uma interrogação da parte que nós lemos. Este eu sou tem alguma relevância, é apenas uma forma de identificação própria, e se continuarmos a ler o Evangelho, as repetições vão surgindo e por vezes elas começam a ser mais objetivas. Aqui ele também sossega os discípulos dizendo: Eu sou. A nossa tradução, pelo menos a que eu estou a utilizar aqui, que é a Almeida atualizada, tem sou eu, para ter uma linguagem português mais suave, mas de facto devemos ler eu sou. De novo esta afirmação: não tenham medo, eu sou. Então não é apenas uma identificação, olha, sou eu Jesus, não é outro indivíduo qualquer, é mais do que isso. O eu sou, aquele que criou todas as coisas, está ali com eles, não tenham medo. É essa presença que está ali com eles, este verbo feito carne que habita entre os homens. Também em 8:24. Aqui começa a ser uma forma mais explícita. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E aqui já temos uma ligação que não está apenas a trazer uma imagem do Antigo Testamento, mas agora a ideia de salvação, de perdão, começa também aqui a ser delineada. É necessário crer em Jesus, de volta a nós olharmos para o propósito do Evangelho, para que, crendo, possamos ter vida eterna. Agora aqui João não menciona precisamente vida eterna, mas ele está a dizer: se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ou seja, através deste eu sou, eu posso ter perdão dos pecados. E tendo perdão dos pecados por causa da morte de Jesus, que ele irá narrar no Evangelho, então, crendo, pela fé, eu posso ter essa vida eterna. Ainda uma outra vez, e podemos contar como que 7 vezes ao longo de todo este Evangelho, esta repetição desta expressão, eu sou, uma forma bastante objetiva agora, no capítulo 8, versículo 28, em que Jesus afirma: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E esta ideia também de levantares o Filho do Homem também já tinha sido abordada no mesmo Evangelho como um sinal da forma como Moisés levantou a serpente no deserto. Então, mais uma indicação desta expressão eu sou, que está relacionado com o conceito de ele ser o Cristo, o Messias, ser aquele que o Antigo Testamento falava e está agora aqui tornado homem entre nós, neste caso entre os discípulos e as pessoas que viviam naquela época. Ainda no mesmo capítulo, uma resposta mais explícita ainda. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E de facto esta é uma expressão que foi compreendida por quem o ouviu, porque houve uma atitude muito, muito grave ao ouvirem isto. Perceberam que de facto Jesus estava-se a fazer igual a Deus, ou seja, aquele conceito de Deus único que havia no judaísmo, criador, mas distante, que poderia sim revelar-se aos homens e tendo aquele lugar especial no templo do Santo dos Santos. Essa imagem de Deus era concebida num judaísmo, mas agora Deus estar ali em frente a eles como um ser humano, igual a eles, relativamente jovem, isso seria impensável alguém fazer uma declaração dessas, e então certamente a morte seria a atitude indicada para com alguém que proferisse e Jesus fez precisamente essa declaração, identificando-se com eu sou. E de novo, no 13, capítulo 13, versículo 19, desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, e de novo temos a expressão, criais que eu sou. Então, todas estas repetições ao longo do Evangelho, deste conceito de eu sou, estão-nos a convidar para percebermos que da forma como João iniciou o seu Evangelho, indicando que este verbo era Deus, aquele que se fez carne, que ele é o eu sou, que o Antigo Testamento falava, que ele é o Cristo, o ungido, o Messias.
Então são tudo repetições que João vai registando da própria boca de Jesus para nos levar a concluir quem ele é e o seu objetivo ser cumprido para que nós, crendo, então possamos ter vida no seu nome. E também, ainda no 18:15, uma última vez, no 18:5, perdão, uma última vez que é mencionado, de novo, a inversão das palavras, sou eu, já na altura do segundo bloco, do grande bloco do Evangelho, na altura que antecede a crucificação, Jesus identifica-se, mas de novo este conceito, eu sou, e podemos perceber o significado disto pela reação que as pessoas que iam prender Jesus tiveram. Então, estes textos todos, que Jesus usa esta expressão, eu sou, por vezes, de uma forma quase imperceptível, outras vezes com uma ênfase que quem ouviu naquela época compreendeu o que estava ali atrás. Qual é a relação do Antigo Testamento? Eu queria partilhar, então, 3 textos que é bom nós também estarmos familiarizados para fazer estas pontes, estas ligações que João tem em mente, e nós também podemos apresentar este tipo de relação que João quer fazer a quem nós estamos a anunciar a mensagem do Evangelho. Então temos Êxodo 3:14, quando o Senhor se revela a Moisés no Sinai, e Deus diz, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então é desta forma que o Senhor se revelou com esta expressão, eu sou. E agora é esta mesma expressão que Jesus está a usar ao identificar-se, conversando com pessoas, e que João registra esta mesma expressão 7 vezes. Mas também em Isaías temos 2 situações, 2 ocasiões, em que esta expressão ela é utilizada também. Em Isaías 43:10, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me criais e entendais que sou eu mesmo, ou para que entendais que eu sou, antes e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então, uma tentativa que por vezes acontece em outros lugares de traduzir o início deste Evangelho no versículo 1, quando o João escreve e o verbo era Deus, e tentar colocar ali um Deus com letra minúscula, é uma contradição extremamente clara deste texto de Isaías 43:10. Só há um único Deus, e esse Deus é o eu sou, aquele que Jesus afirma também ser. E ainda em Isaías, um outro texto que eu queria partilhar também, em Isaías 43, e peço perdão porque eu coloquei, penso que é a mesma referência nos 2 textos, mas não é. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou e não há outro semelhante a mim. E aqui eu voltei a repetir a referência, mas não é Isaías 43:10, este segundo texto. Então, eu queria fazer uma pausa para os nossos grupos, penso que estará na hora, e desta vez o que eu queria propor era que, como digamos que trabalho a final de revisão de todo estes estudos que temos estado aqui a ver ao longo de várias semanas, 31 semanas então, que nós pudéssemos, nos grupos, construir uma frase, um texto, não levar muito tempo a dizer isso, então fazer uma síntese de qual é a mensagem do Evangelho de João. E a ideia é nós podermos apresentar o Evangelho a outra pessoa. Não sei se, entretanto, tem o texto escrito. Eu creio Eu, que... Diz, eu não Pedro? recebi, eu não Não recebi as recebeste? perguntas. Então, talvez eu possa. Se quiseres colocar no chat, sim. Sim, sim, eu vou partilhar aqui no chat.
Então, Portanto, o que eu enquanto queria o Paulo. Ah, propor, já está, já aparece. já está, Sim, sim, queria propor que diz, diz. fizessem esse exercício nos grupos, então o porta-voz do grupo pudesse anotar e pudessem como que fazer um resumo, uma síntese de todo o Evangelho de João, daquilo que entendem que são os pontos mais principais de destaque, que nós não deveríamos omitir quando estivermos a falar com alguém, nosso amigo que ainda não conhece o Senhor, que está interessado, mas que pudéssemos como que fazer uma síntese de todos os vários pontos que achamos extremamente importantes que João destaca no seu Evangelho, no sentido de levar a mensagem do Evangelho a alguém. E depois então podemos partilhar essa frase ou esse comentário. Ok, vamos então fazer a divisão em dois grupos e em cada grupo vamos então escolher um representante logo ao início e então depois vamos então aqui em conjunto fazer um resumo do Evangelho então de João como podemos apresentar dessa forma a outra pessoa. Vamos então nos dividir em grupos e vamos então ouvir o resumo de cada grupo, portanto, que fez relativamente então a este Evangelho. Vamos começar com o grupo então número 1, que era o grupo realmente onde eu estava, o nosso porta-voz, o nosso irmão João Paulo Xavier. João. Muito bem. Então, resumir aquilo que foi dito no grupo. Resumir aquilo que é dito no Evangelho de João em uma frase ou duas. Eu comecei a escrever então a frase que nós íamos dizer no grupo, só que acabei por escrever quase meia folha. O objetivo era fazer uma frase, duas frases, não é? E depois estávamos a terminar e estávamos a ler o último versículo do Evangelho de João, em que diz que muitas outras coisas Jesus fez. Se todas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então fica difícil, efetivamente, nós numa frase ou duas resumirmos o livro de João. O que é certo é que talvez se nós fôssemos, e foi mencionado no grupo por alguém, que o João 3,16. E João 3,16 é talvez o versículo que está no livro de João e é talvez o versículo mais conhecido por aqueles que não conhecem a Bíblia, são até se calhar capazes de citar parte do versículo. E este versículo resume bem, ou resume bastante bem a Bíblia até e o Evangelho de João o foco central, que é o amor de Deus, o amor de Deus pelo perdido, pelo pecador, por aquele que está caminhando para o inferno. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que não crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. E podemos ver logo no início de João que João a dizer que Jesus era o próprio Deus e que Jesus, sendo Deus, criou todas as coisas, todo o universo. E este Deus Altíssimo, Deus se faz homem em Jesus Cristo, descendo ao mundo, vivendo, para mais tarde vir a morrer na cruz e ressuscitar, pagando o preço na cruz do nosso pecado para ser o nosso Salvador. Para que todo aquele que nele crê, como diz também João 3,36, por quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, está rebelde contra o Filho, está rebelde com o próprio Deus, contra o próprio Deus, não vê a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, aqueles que permanecem de costas voltadas para Deus, para Jesus, no fundo, estão caminhando para a perdição eterna. E foi por isso que Jesus veio e que nasceu para ser o nosso Salvador, para morrer na cruz, para mais tarde ressuscitar e ser o nosso Salvador. E esta é a manifestação do amor de Deus, que desceu, sendo o próprio Deus, desceu, sendo homem, não deixando de ser Deus, viveu como cada um de nós aqui na Terra, manifestou o seu poder para que nós possamos ver que ele é Deus através dos vários milagres que João chama de sinais, como aprendemos, em que ele, talvez até o maior, aquela ressurreição de Lázaro, em que ele mostra ter poder sobre a própria vida,
e sobre a própria morte, tornando em vida, em que manifesta que ele, Jesus, é o próprio Deus. Então, muito resumidamente, seria isto, talvez o principal. Obrigado, João. Vamos então ao grupo número 2. Não sei quem é a pessoa responsável. Sou Fazer o eu, resumo. então. Ok. O nosso resumo não ficou bem em frase, mas eu tentei meter aqui as ideias principais numa frase. Então, João revela que Jesus é Deus em forma humana, o Verbo então que se fez carne, e o objetivo é que o leitor saiba quem é Jesus e, crendo, tenha vida em seu nome. Então, crer é a palavra-chave neste Evangelho. Crer que Jesus veio para morrer em nosso lugar. Como disse o sumo sacerdote, é necessário que eu morra em lugar de todo o povo. Mas não só morreu, mas também ressuscitou e pode dar vida a cada um de nós, como ele mostrou na ressurreição de Lázaro. E nós devemos crer e confiar, porque ele próprio disse também que é verdade. Acho que é isso. Ok. Obrigado, Ruth. Portanto, temos então aqui 2 resumos, 2 esforços para poder resumir então o Evangelho de João. Vamos então para a nossa segunda e última parte, e então novamente para a cidade de Guimarães. Temos então o nosso irmão Paulo, onde vai continuar então e fazer o término então deste estudo, e que o Senhor nos abençoe. Ok. Tens que ativar o micro. Está ligado, não está? Sim, sim. Ok. Então, obrigado a todos pelo vosso trabalho. É um exercício difícil. Eu achei interessante, o João Paulo mencionou uma série de resumos que estavam aqui a acontecer, não é? João, ele próprio fez já um resumo, uma, uma síntese. Entretanto, algo aqui correu mal, ou não? Ok, acho que está com um pequeno atraso. Desculpem. Queria tirar a minha imagem e agora voltou tudo atrás. Vou ter que andar aqui uns slides para a frente. Ok, este era um texto que eu há pouco tinha colocado com uma referência trocada. Entretanto, eu corrigi, porque tinha 43:10 e não é 43:10, mas Isaías 49:6. É um bom exercício esse de podermos fazer um pequeno resumo, e eu quero vos encorajar a fazer porque ajuda-nos a organizar as ideias. Obviamente nós vamos ter sempre a tentação de buscar outros livros, informação que está além de João, mas neste caso era interessante pensarmos só dentro do Evangelho de João e podemos fazer um resumo a alguém do que é que este Evangelho diz. Porque eu creio que esse é um problema que nós temos ao comunicar a mensagem do Evangelho. Temos muitas ideias na mente, mas por vezes nós não conhecemos suficientemente bem um livro da Bíblia para fazer um breve resumo sobre ele a alguém que não sabe nada das Escrituras. Então, usar uma linguagem que a outra pessoa vai compreender, em vez de usarmos uma linguagem que nos é muito familiar e querida e que nós compreendemos, mas o objetivo não é esse. Nós devemos compreender as Escrituras, nós percebemos, colocamos a nossa fé, sim, temos a salvação em Cristo Jesus, mas é importante também nós podemos explicar aos outros o que é que este livro de João diz, ou outro livro da Bíblia. Fazemos um resumo e usar a linguagem que as pessoas da nossa época, dos nossos dias, vão entender. E é bom fazer esse exercício, é difícil, mas ajuda-nos então a ver os pontos principais. Agora é que cheguei ao slide que tinha trocado há pouco. Então, ver os pontos principais da mensagem do Evangelho. Conforme o João Paulo mencionou lá também no resumo, esta preferência que João tem por usar a palavra sinais em vez de milagres, porque ele quer que nós olhemos um pouco além do que o próprio fenómeno. Um estudioso das Escrituras, chamado Carson, ele tem um comentário acerca dos sinais. E ele escreve assim: são demonstrações significativas de poder que apontam para além de si mesmos,
para as realidades mais profundas que podem ser percebidos com os olhos da fé. O que é que isto quer dizer? Que quando João relata algo que aconteceu, as bodas em Caná, ou a cura do filho do oficial do rei, ou qualquer outro destes sinais, João não quer que a minha conclusão seja: Jesus pode transformar a água em vinho. Então, quando eu um dia chegar a casa e for jantar e tiver um assado e não tiver vinho, então posso orar e Jesus vai transformar a água em vinho. Não é essa a conclusão que João quer que eu tenha. Então, porque estes sinais, eles têm todos eles um significado teológico bastante profundo, e João quer que eu veja além disso, para identificar que Jesus não é apenas um milagreiro, um fazedor de sinais, mas que estes sinais indicam que ele é o Cristo, o ungido, o Messias, que haveria de vir. Eu queria que olhássemos também para esses sinais. Alguns agrupam-nos em 7 sinais e omitem, então, Jesus andando sobre as águas, fica tudo no mesmo sinal, e o 7º será então a ressurreição de Jesus. Eu vou seguir aqui este esquema, mas há também quem os separe, e o último grande sinal será então a ressurreição de Lázaro, e a ressurreição de Jesus, nesse caso, não é contabilizada como sinal. Mas primeiro o sinal da água em vinho. Então isto fala da questão do reino de Deus, este novo reino que não está sujeito às tradições humanas, portanto aquelas talhas de água eram usadas para purificação dos ritos judaicos. Neste caso, a purificação, a questão do perdão dos pecados, de eu estar limpo diante de Deus, não vem através de um rito de purificação. Não vem através do tipo de roupa que eu uso ou a forma como eu entro naquilo que nós hoje chamamos igreja, no prédio onde nos reunimos. Então, há um perdão de pecados que faz isso. E por causa de Jesus ter morrido por mim e ter ressuscitado, então eu sou perdoado por isso. Aqui o que temos é a novidade, é a alegria, algo novo do reino dos céus, do reino de Deus, o homem unido com Deus através daquilo que Jesus fez, e não mais debaixo de um jugo pesado de observações de regras, que de facto era a forma que as pessoas viviam durante aquela época. Depois temos também aqui um outro que é um desafio à fé, quando lhe é pedido para fazer um sinal entre eles, para eles verem. E de facto Jesus faz um sinal entre eles, mas ninguém vê. E o pai daquele menino vai-se embora, sem ver o seu filho curado, mas confiando na palavra de Jesus. Então eles estão num lugar, a criança doente está noutro, bastante longe, quilómetros de distância. Ninguém vê o sinal, ninguém vê o milagre, mas é um desafio a crer naquilo que Jesus diz. Ou seja, um desafio aqui a crer que aquilo que Jesus diz é verdade. Então, quando Jesus diz: o teu filho vive, o homem não vê o seu filho vivo, porque está geograficamente longe, mas crê e vai-se embora. E esse é o desafio da fé, que é aqui demonstrado. Então, a palavra de Jesus tem essa autoridade e devemos crer. Na cura do paralítico, de novo, um problema com as tradições judaicas, o dia de sábado. Então, o contraste entre observar regras ou libertar alguém que estava a sofrer durante anos. Neste caso, aquele paralítico. Já tinha mencionado antes a questão de Jesus como o pão da vida. E ele próprio agora alimenta a multidão de uma forma impressionante, como também o Senhor já tinha feito no Antigo Testamento, alimentando a multidão no deserto. Ele também é o que dá a vida e dá a vista. E a cura de o cego, de novo, é um sinal de quem Jesus é. Ele põe os cegos a ver. Mas alguns cegos que viam continuaram cegos. E a ver, eram os fariseus. Este homem cego que não via fisicamente, ele ficou a ver fisicamente e ficou também a ver quem era Jesus. E creu nele. Creu no sentido que João quer. Creu para a vida eterna. Outros, por outro lado, que viam fisicamente, continuaram cegos, sem saberem, sem verem quem era Jesus. E, então, infelizmente, continuaram sob o peso dos seus pecados. E, então, a ressurreição de Lázaro, em que Jesus afirma
que ele próprio é a ressurreição e a vida. E mais tarde, então, um último com a sua própria ressurreição, em que Jesus vence a morte e não é ressuscitado como que por ninguém vai ao seu sepulcro como foram ao de Lázaro, mas o próprio Jesus ressuscita sem ter necessidade que alguém o ajude. Palavras-chave que também já foram aqui mencionadas e, sobretudo, no nosso contexto hoje, devemos ter muito cuidado a explicar às pessoas com quem falamos o conceito de crer e o conceito de vida. O crer é além de acreditar, de pensar numa determinada informação. Nós hoje somos bombardeados com muita informação, desde as redes sociais, a televisão, enfim, é uma série de informação e somos confrontados como queremos ou não queremos naquilo que lemos, ficamos desconfiados ou não. Aquilo que João está aqui a falar quer muito mais além disso. É um crer em que eu confio em Cristo Jesus, identifico quem Ele é, eu conheço, e essa fé em mim vai perceber que eu tinha pecado, eu sou um pecador, eu posso ser perdoado porque Jesus Cristo morreu por mim. Então, em vez de eu morrer, Ele morre por mim, e quando Ele ressuscita, eu posso estar unido a Ele e ressuscito também para uma nova vida. É esse tipo de fé, de crença, que João quer que eu tenha. Não apenas ter fé que Jesus pode fazer um milagre, mas ter fé que através de Cristo Jesus eu posso ter vida, aquela vida em abundância que o ser humano tinha antes de Gênesis 3, quando estava unido com Deus e vivia no jardim. E este é outro assunto delicado, que é o conceito de vida. Hoje, para nós, no nosso linguajar social, vida é quando a pessoa tem saúde, não precisa de cuidados médicos, e morte é quando o médico declara um óbito. No Evangelho de João, morte não tem significado e vida não é aquilo que nós hoje na nossa sociedade chamamos vida. Vida em João é o homem estar unido a Deus. É a vida de Deus acontecer na nossa própria vida. E isso está ligado com os conceitos de amor, com os conceitos de alegria e de paz. Ou seja, a paz verdadeira, a alegria verdadeira, o amor verdadeiro não são adquiridos através de circunstâncias favoráveis, mas através da presença de Deus em mim. Porque eu tenho pecados perdoados e ressuscitei para uma nova vida, e Deus habita em mim pelo seu Espírito. E isso é a vida em abundância que Jesus veio para dar e que João, o autor do Evangelho, quer que eu creia em Jesus e tenha essa vida. Então é importante também nós conseguimos explicar às pessoas com quem nos relacionamos o conceito de vida. Vida é mais do que a existência humana como de um animal. Se nós acabamos, nós que somos crentes, mas muitas vezes acabamos por ter a linguagem das pessoas comuns que dizem que nós estamos aqui quando morre tudo acabou. Ora, quando um animal morre, de facto, tudo acabou para aquele animal. Mas isso não é vida. A vida que João fala é, ainda que o meu corpo morra, eu vou continuar a viver, como Jesus afirmou no caso da ressurreição de Lázaro. Todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá e não mais morrerá. Então esse conceito de vida que João transmite e que nós devemos também estar preparados para explicar às pessoas com quem nós falamos. Eu sei que foi mencionado já João 3,16, e tenho aqui um versículo porque de facto usa estas duas expressões-chave. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta também é uma boa síntese do Evangelho de João, e há muitos outros versículos que vão sendo aqui repetidos. Para terminar, um último quadro de destaques, não queria deixar de passar o terceiro ponto aqui. Quando nós falamos do Evangelho, sempre mencionamos, e isso é extremamente importante e válido, a morte e a ressurreição de Jesus. Paulo, quando escreve aos Coríntios, faz dessa forma a síntese da mensagem do Evangelho. Jesus Cristo morreu e foi sepultado segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Mas o Evangelho de João tem mais do que isso. Uma vez que há a ressurreição, uma vez que há vida, há também comissão.
Ou seja, eu não sou convidado apenas a usufruir a vida do perdão dos pecados. Eu sou convidado a anunciar essa mensagem do Evangelho. E vimos isso naquele capítulo 21, no epílogo, na semana passada. Uma vez que Jesus ressuscita, ele encontra os seus discípulos. Ele serve-os e ele comissiona-os. A Pedro dá ordens para pastorear, cuidar do seu rebanho. Para João, ele tem uma outra missão. E hoje sabemos que uma das missões que Jesus tinha para João era escrever este evangelho que acabámos de estudar. E, da mesma maneira, ele tem uma missão para nós. E nós devemos assumir isso. É extremamente importante podermos ir diante de Deus e indagar com o coração sincero o que Cristo tem confiado, o que Ele tem para eu fazer, como é que eu posso servir, que graça Ele me tem concedido para eu servir a sua igreja, para eu servir o seu reino. E da mesma forma, quando anunciamos a mensagem do Evangelho a alguém, essa mensagem não deveria terminar com a morte, a ressurreição de Jesus e a pessoa ter aquela ideia, ok, eu agora estou perdoado, vou para o céu. Não, a ideia é mais do que isso. A ideia é ter vida, vida eterna. E quem tem vida eterna envolve-se no serviço, na missão, naquela comissão que Jesus tem para que cada um de nós denunciarmos o seu Evangelho, servirmos uns aos outros pelo amor e glorificarmos o nome do nosso Deus. Então, agradeço a vossa presença hoje e ao longo destas 31 semanas que temos andado por aqui. Espero que o Evangelho, este estudo, tenha sido proveitoso para vocês. Façam essa síntese do Evangelho e que o Senhor vos abençoe muito a ajudar alguém a encontrar paz, perdão, vida eterna, e que este Evangelho possa ser uma ferramenta sabiamente usada pelo poder de Deus. Obrigado, Paulo. Foi relativamente aqui uma maratona ao longo destas 31 semanas e queria mais uma vez, de certa forma, lançar aquilo que falei no início para os irmãos que queiram realmente poder também ajudar o Ministério do Paulo. Portanto, há aqui, eu não sei, eu estou aqui a olhar para o chat, não está, eu vou compartilhar novamente os dados. Portanto, aqueles que queiram dar uma oferta, portanto, podem fazê-lo ou a nível de uma transferência bancária ou eventualmente através do MBWay diretamente. Portanto, eu vou partilhar novamente aqui os dados. Vamos orar também por ele vai em breve fazer realmente também uma viagem a um local difícil e tendo também um ministério realmente também difícil, e dessa forma vamos orar também, aqueles que puderem também de uma forma financeira poder também ajudar. E pronto, desta forma terminamos assim este estudo e vamos aguardar pela próxima direção da CIB, no sentido de saber se irá continuar com o mesmo estudo ou não. Portanto, esta direção está a terminar, está no seu término, e achamos por bem aguardarmos que a nova direção entre em função e então eles próprios decidem se continuaremos com estes estudos à segunda-feira ou não. Vamos então assim aguardar e, entretanto, podemos ser praticantes daquilo que estudamos. Foram já vários estudos que demos, todos eles estão disponíveis também através do site da CIB, do site no YouTube também da CIB, e poderemos revê-los sempre para a posteridade, sempre que às vezes queiramos aproveitar, ir lá rever um pouco e aproveitarmos desse material que foi feito ao longo também destes anos. Portanto, vamos, não sei se aqui não houve nenhuma pergunta, penso que foi claro este resumo também, e vamos só terminar com oração. Eu ia